No próximo domingo, dia 18 de junho, os moradores de Timbó terão a oportunidade de participar do Café Musical com a apresentação do trio Loca. O evento promete ser uma experiência encantadora com música de qualidade e um café delicioso. O café será servido a partir das 9h30 e a apresentação terá início às 10 horas. O melhor de tudo é que o evento é gratuito, permitindo que todos possam desfrutar dessa combinação perfeita de música e café. O local escolhido para sediar o evento é o Museu da Música, um ambiente propício para apreciar as belas melodias do trio Loca. O espetáculo musical intitulado Quem Sou será a atração principal, onde o trio irá compartilhar suas experiências e visões de mundo por meio de canções com letras profundas. O arranjo musical apresentado terá uma abordagem única, com pouca definição de gênero ou estilo, proporcionando uma experiência musical diversificada e envolvente. Timbó brilha na Copa King de Jiu-Jitsu com 5 medalhas de ouro. Mais uma vez, o esporte de Timbó demonstra sua excelência. No último final de semana, a equipe de Jiu-Jitsu da FME Timbó conquistou 5 medalhas de ouro na Copa King de Jiu-Jitsu, que ocorreu em Joinville. Os atletas timboenses mostraram todo o seu talento e dedicação, sagrando-se campeões em suas respectivas categorias. Parabéns aos atletas Gabriela Pizeta Paganelli, Gustavo de Souza, Ícaro de Souza, João Vitor Miotti Lunardi e Maria Eduarda Ramos Gonzaga. É motivo de orgulho para Timbó ver seus representantes brilhando no tatame. Essas conquistas são resultado do trabalho árduo dos atletas e, claro, do apoio da equipe técnica. Parabéns a todos os envolvidos por elevarem o nome da cidade e inspirarem outros atletas a seguirem os seus sonhos. E olha, informação que não repercute do jeito que deveria aqui no Brasil, mas o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que é dono então do Facebook, do WhatsApp, também do Instagram, né? Ele confessou aí durante uma entrevista, uma conversa, que o Facebook censurou notícias verdadeiras. Durante longa entrevista com Lex Fridman, um pesquisador russo-americano e especialista em inteligência artificial do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, surgiu a oportunidade de discutir a questão da censura. Embora ele nunca tivesse abordado esse assunto antes, ficou evidente durante a entrevista que ele desejava revelar a verdade sobre a censura social. Nos últimos 3 anos, Zuckerberg causou danos irreparáveis e sua admissão, ter admitido aí que o Facebook censurou notícias verdadeiras, está sendo divulgada com total indiferença. Isso mesmo. Parece que a repetida violação, falando aqui dos Estados Unidos, onde repercute um pouco mais do que aqui no Brasil isso, a violação da primeira emenda da Constituição Americana, que garante a liberdade de expressão por meio da suspensão de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, está sendo ignorada e não enfrenta qualquer consequência. Inclusive, nessa entrevista, eu acompanhei uma boa parte dessa entrevista, me chamou a atenção, me causou curiosidade. E, lógico, não está num site aqui brasileiro, não está num site nacional aqui, você precisa pegar ele através de um site internacional. Está lá, conversa do Zuckerberg com o Lex Fridman, e durante essa conversa ele fala sobre isso, que durante a pandemia, principalmente, o Facebook censurou notícias verdadeiras, que teve que fazer isso e depois foi verificado, depois de poder analisar melhor as informações. Então, aquela desculpa que no começo não se tinha tempo para averiguar as informações, e esse discurso acaba sendo aceito pelas pessoas. Ah, tá, então porque não teve tempo de averiguar adequadamente as informações, vai se bloquear, se cercear qualquer tipo de comentário, de publicação que estivesse contra aquilo que era aceito aí pela mídia principal, né, mainstream, pelos principais laboratórios patrocinadores dos medicamentos que foram comercializados.
enfim, né, pela OMS, que errou demais durante a pandemia também, e agora, aos poucos, sabe, a verdade vai saindo, só que ela vai se infiltrando, as pessoas já estão, parece que anestesiadas com tudo que aconteceu, e esse tipo de declaração do Mark Zuckerberg, de que realmente o Facebook censurou notícias verdadeiras, e continua censurando, segundo ele, porque a coisa ainda é complexa, ele falou ali durante a entrevista, a coisa ainda é complicada, então ainda continua censurando muita coisa, e a coisa continua assim. De fato, nós estamos anestesiados, principalmente aqui no Brasil também, e o mundo inteiro, de certa forma, anestesiado por tudo que aconteceu, e agora as verdades vão começando a aparecer aos poucos, mas elas não fazem muita diferença, né? E é isso. O dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, dizendo abertamente numa entrevista que o Facebook censurou e continua censurando notícias verdadeiras. Pela terceira vez consecutiva, o município de Ascurra sediará um mutirão de castrações de cães e gatos. Esse evento é promovido pela Prefeitura de Ascurra por meio do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, em parceria ainda com o Instituto Bem Animal de Florianópolis. Vale ressaltar que as vagas são limitadas. A ação está programada para ocorrer no dia 18 de junho, no domingo, no Parque Pertucci. A castração de cães e gatos tem como objetivo principal reduzir a reprodução indesejada, prevenir o surgimento de tumores e doenças transmissíveis, além de combater o abandono de animais. Esse procedimento cirúrgico é realizado por médicos veterinários autorizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina. Vale destacar também que a cirurgia é simples, rápida e indolor, uma vez que o animal é anestesiado durante esse processo. Olha aí, e mais uma notícia. Gente, isso aqui é notícia. Essa anterior ali do Mark Zuckerberg também é notícia. A entrevista está lá, ele falando a respeito dessa situação. Isso aqui também é notícia. E também a entrevista, quando esse assessor aqui da Dilma, o Elias Jabbour, participou de uma entrevista, o assessor de Dilma no BRICS defende pena de morte para quem discorda do socialismo. Está lá abertamente, ele fala isso abertamente. Recentemente, o professor de economia Elias Jabbour, que deixou o seu cargo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro para atuar como assessor de Dilma Rousseff na presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, expressou uma opinião polêmica em relação à pena de morte para aqueles que discordam do socialismo. Durante uma entrevista no podcast Inteligência Limitada, apresentada pelo humorista Rogério Vilela, o professor defendeu a aplicação da pena de morte para aqueles que estivessem a serviço de potências estrangeiras. Jabbour argumentou que estados revolucionários não devem permitir a subversão do sistema. Estados revolucionários, entendam-se aqui, estados que estejam sendo dominados pelo socialismo, pelo comunismo. E esses estados não devem permitir a subversão desse sistema, pois isso poderia levar à deterioração da experiência socialista. Está lá, ele fala com todas as letras, que quem apoia, se é pobre, se é rico, quem apoia potências estrangeiras contra o sistema, sim, deve ter pena de morte. Eu fico imaginando... Imagina se fosse alguém da direita falando que deveria fuzilar ou ter pena de morte para socialistas e comunistas. Imagina a repercussão que isso teria. Mas é isso que eu falei na notícia anterior. Isso não repercute, isso fica aqui no meio das notícias e todo mundo aceita de boa. Mas se fosse o contrário, não seria assim. Deixa embaixo de panos quentes, né, Alder? E o DENIT informou que está programada para hoje, dia 13, uma operação de detonação de rochas no quilômetro 58 da BR-470, ali em Blumenau, próximo ao trevo do Badenfurt. Com o objetivo de realizar o serviço, o tráfego na rodovia será interrompido nos dois sentidos a partir das 16h30. Estima-se que o bloqueio dure cerca de 1 hora, podendo haver ainda a liberação da pista mais cedo. Essa ação é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da BR-470 no lote 3. É importante ressaltar que a detonação poderá ser adiada em caso de condições climáticas desfavoráveis, como chuvas intensas, por exemplo.
Os motoristas que transitarem pela região devem ficar atentos à sinalização e seguir as orientações das equipes do DENIT. E olha, vocês lembram que quem falasse de Foro de São Paulo aí há um tempo atrás era considerado um terraplanista, um ufólogo, né, que falava de ufologia, porque Foro de São Paulo, isso não existe, uma reunião dos comunistas e socialistas aqui da América Latina, não, isso é coisa de terraplanista. Pois é, e agora, apesar da narrativa de combater o imperialismo dos Estados Unidos, Foro de São Paulo cobra inscrição em dólar. Os organizadores do Foro de São Paulo, um encontro que reúne legendas e organizações de esquerda que se opõem ao imperialismo dos Estados Unidos, estão requerendo uma taxa de inscrição de R$50? Pesos? Não, dólares, para cada participante do evento, além de uma taxa de $250 também para cada partido representado. Mas outro dia aí, alguém estava falando aí que o dólar não deveria ser mais a moeda, que ia estabelecer os critérios das moedas latino-americanas e mundiais, não deveria mais ser a moeda, mas aqui o principal encontro, ou o grande encontro da esquerda latino-americana, cobrando em dólar. Esse encontro que está programado para ocorrer, sabe onde? Em Brasília, entre os dias 29 de junho e 2 de julho. Foi motivado pela eleição de Lula e contará com a presença de representantes, vejam só, de partidos que defendem regimes ditatoriais, como o Partido Comunista de Cuba, o Partido Socialista Unido da Venezuela e a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, liderada por Daniel Ortega. É isso mesmo, aqui em Brasília, final desse mês. Informações ainda dão conta que confirmaram presença representantes do México, Colômbia, Venezuela, Cuba, Nicarágua, China, Índia, Rússia, Belarus, Chile, Argentina, Equador, Bolívia, Peru, Turquia, Irã e Arábia Saudita. Só gente boa. A defesa do ex-deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, recorreu da decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, que resultou na cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados. Agora, o pedido será analisado pelo corregedor-geral Benedito Gonçalves e relator do processo. Os advogados de Dallagnol entraram com recurso de embargos de declaração, solicitando esclarecimentos sobre pontos que consideram imprecisos ou obscuros na sentença. Na semana passada, um recurso apresentado por Deltan foi negado pelo ministro Dias Toffoli, do STF. O TSE, por sua vez, entendeu que Dallagnol deveria ser considerado inelegível devido ao fato de que, ciente de que era alvo de 15 procedimentos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público, antecipou sua exoneração do cargo de procurador para evitar que esses procedimentos se transformassem em PADs, os processos administrativos disciplinares, o que poderia impedir sua candidatura nas eleições do ano passado. Pois é. Deltan Dallagnol entra contra o TSE que julgou Deltan Dallagnol. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar esse recurso do Deltan contra o próprio órgão que o tornou inelegível, já que no Supremo Tribunal Federal ele não teve guarida. E assim a gente encerra nosso bloco aqui de informação para você no Repórter Cultura desta terça-feira.